A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Hoje eu quero falar a respeito do veneno do ateísmo. Por que o veneno do ateísmo? Porque o ateísmo é como uma serpente maldita, que uma vez que essa serpente ela inocula seu veneno na alma da pessoa, a pessoa morre espiritualmente. É lógico que estou usando aqui uma metáfora, uma figura de linguagem, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós enxergamos muita similaridade entre o ateísmo e a serpente lá no princípio da criação de Deus, porque a forma de agir é exatamente a mesma. Se é exatamente a mesma, logicamente que o ateísmo é uma forma demoníaca de tratar as coisas de Deus como de fato eles tratam as coisas de Deus, com blasfêmias, com ironias, com ridicularização do cristão, do cristianismo, de Deus e de tudo mais. Basta você dar uma passeada, como eu sempre tenho falado aí pelos canais ateístas, e você vai testificar aquilo que eu estou falando aqui, você vai comprovar, tudo aquilo que eu estou falando vai ser comprovado se você tão somente dar uma olhada nos canais ateus que tem no YouTube. Você vai ver esses neo-ateus ridicularizando aos extremos mesmo, de uma maneira baixa e vil, os cristãos, ou o cristianismo e o próprio Deus. Daí o motivo de eu falar sobre o veneno do ateísmo. Por que veneno do ateísmo? Você sabe muito bem o que acontece quando uma serpente, ao morder o calcanhar de alguém, inoculando veneno dela dentro da corrente sanguínea da pessoa, você sabe muito bem o que acontece. O veneno ele faz o quê? Ele leva a pessoa à morte, leva a pessoa a óbito. Bom, aqui eu vou ler um versículo para vocês que vocês vão notar o perigo do ateísmo. Quando eu falo ateísmo aqui, eu também quero levantar uma advertência com relação aos cristãos, um aviso com relação aos cristãos, porque nós também podemos incorrer na mesma forma de atitude. Mesmo não sendo nós ateus, nós podemos ter a mesma forma de atitude que os ateus têm contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o cristianismo. E isso também, mesmo nós não sendo ateus, isso pode nos levar à morte espiritual. Então, ao mesmo tempo em que eu aqui mostro os perigos do ateísmo, eu mostro o perigo também de nós como cristãos, você como cristão, estar agindo como os ateus, porque é perfeitamente possível nós, não sendo ateus, agirmos como os ateus. Em que sentido, pastor Éder? No sentido de nos opormos à palavra de Deus. Você sabe muito bem que todas as pessoas que se opuseram à palavra de Deus hoje estão desviadas, hoje estão no mundo, hoje voltaram às práticas antigas, os seus antigos pecados, hoje estão, se permanece dentro da igreja, são pessoas que estão mortas espiritualmente, pessoas que já não sentem mais a presença de Deus, pessoas cujo coração já não é aquecido mais pela presença do Espírito Santo. Bom, mas para não ficar somente nas minhas palavras aqui, eu vou ler um texto que se encontra aqui, um versículo que se encontra em Gênesis, no capítulo 3. Esse capítulo 3 fala, aquela famosa passagem onde a serpente ela trava um diálogo demoníaco com o casal ali do Jardim do Éden. Mas eu vou me ater somente no versículo 4 de Gênesis 3, onde fala assim: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Você já deve conhecer essa passagem e o porquê. Por que a serpente está falando para Eva: certamente não morrereis? Porque naquele diálogo, você já conhece essa história, Eva estava travando um diálogo com a serpente, já começou errado aqui, na verdade, ela já não deveria estar conversando com a malignidade, já não deveria estar conversando com o mal, dialogando com o mal, que é o que comumente todos nós seres humanos muitas vezes fazemos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração. E então, ali naquele diálogo, Eva estava explicando, na sua ingenuidade, explicando para a serpente que de todas as árvores do jardim eles tinham a liberdade de comer de seus frutos, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou entrar em detalhes agora sobre o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque não é o foco deste breve estudo aqui. Mas Eva falou que Deus havia explicado para o casal que se eles tomassem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da árvore proibida que estava ali no jardim, e comessem aquele fruto, certamente eles morreriam. E qual foi a palavra da serpente? Certamente não morrereis. Olha só, totalmente o contrário daquilo que Deus havia falado para o casal. Totalmente o contrário, a serpente indo contra a palavra de Deus. Não é o que o ateísmo faz também? Não é o que todos esses neo-ateus fazem também? Eles vão contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, arranjando um malabarismo de argumentos falsos e ilusórios, procurando desacreditar, levar as pessoas levar a Bíblia Sagrada ao descrédito total?
não é o que eles mais fazem, então eles também estão no mesmo trabalho de Satanás, portanto o trabalho deles também é satânico. E não me venha com essa ideia de que eles apenas estão analisando os fatos de uma forma fria e racional, porque não, eles verdadeiramente querem desacreditar a palavra do Senhor Deus, através de argumentos pífios, através de argumentos totalmente descabidos, através de um raciocínio totalmente corrompido, como de fato é uma mente corrompida, aquele que se aparta de Deus. Nós só temos sanidade espiritual quando nós estamos ligados em Deus. Então eles fazem o mesmo trabalho da serpente. O ateísmo é a mesma coisa que a serpente fez no jardim do Éden ali, desfazendo da palavra de Deus, contrariando a palavra de Deus, se opondo à palavra de Deus. O ateísmo faz a mesma coisa. E qual é o resultado disso tudo? Qual é o resultado? O que você acha que será? Qual você acha que será o resultado? Qual resultado será se você também fizer a mesma coisa, se você se opor também à palavra de Deus? O resultado é simples, é o mesmo resultado que Adão e sua esposa tiveram no jardim do Éden, a morte. Não a morte física, mas a morte espiritual. Esse é o resultado, a morte espiritual. Então, quando qualquer um de nós nos opomos à palavra de Deus, seja pelo motivo que for, não importa o tipo de justificativa que você tem dado para se opor, para se levantar contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, isso vai causar a tua morte. Você está a caminho da sepultura espiritual. Você está a caminho do endurecimento pleno do teu coração e do óbito espiritual. E para que nós venhamos analisar num sentido também, num sentido paralelo à questão da morte, eu fiz aqui um paralelo com relação a um defunto, a um morto. Qual que é o estado de um defunto? Falando para que você possa compreender no campo espiritual, para que isso venha tocar a sua consciência e venha te trazer mais clareza. Vamos lá, coloquei algumas características que você já bem sabe, mas vamos fazer uma comparação no campo espiritual. Qual que é a condição, o estado de um defunto? O primeiro estado dele é que ele está frio. Você toca no defunto, ele não tem mais aquele calor no corpo físico dele, ele está frio, está ali quase que gelado. Você toca, você já deve ter feito isso. O estado, a condição de um defunto é de frieza, ele está frio. No campo espiritual, meu irmão, é a mesma coisa. Você, quando está morto espiritualmente, você está frio, frio para as coisas de Deus. Frio, totalmente frio. O que é uma pessoa fria para as coisas de Deus? É uma pessoa que perdeu totalmente o interesse pelas coisas de Deus. Outro estado lastimável de um defunto é que ele se torna imóvel. No campo espiritual, quando nós morremos espiritualmente, também nos tornamos imóveis. Imóveis em que sentido? Não nos movemos mais para fazer a obra de Deus. Não nos movemos, nada nos impulsiona mais. Não nos sentimos impelidos em realizar alguma coisa para Deus. Ficamos imóveis, como que paralisados, estagnados na vida espiritual. O defunto é a mesma coisa, ele está imóvel. Outra característica, o defunto é insensível. Você pode enfiar uma faca no corpo de um defunto, ele não se preocupe que ele não vai dar nenhum grito, afinal de contas, logicamente, ele está morto. Pois é, no campo espiritual é a mesma coisa. Se você está morto espiritualmente, meu irmão e minha irmã, saiba que você se tornou uma pessoa insensível. Insensível à palavra de Deus, insensível ao próprio Espírito de Deus. As boas promessas de Deus, quando uma pessoa está insensível diante de Deus, as boas promessas de Deus já não lhe tocam mais o coração e as ameaças do inferno já também não o aterroriza mais, fazendo com que ele não tema, perdeu o temor por completo. Uma pessoa que perdeu o temor de Deus é uma pessoa que se tornou totalmente insensível. Outra característica de um defunto, ele é mudo e ele é surdo, logicamente. Ele não fala e também não escuta. No campo espiritual a mesma coisa. Quem está morto espiritualmente não fala mais da palavra de Deus, não prega a palavra de Deus, não tem ânimo para evangelizar, está completamente mudo. E surdo também para toda a palavra de Deus. A pessoa já não quer mais ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus já não lhe interessa mais. Ou quando ela escuta a palavra de Deus, escuta com total desinteresse. Então é como um defunto. Um defunto está mudo e surdo. No campo espiritual é a mesma coisa. Outra característica, o defunto, ele não pensa. Logicamente, ele não pensa, não raciocina, ele não usa a sua inteligência. Quem está morto espiritual não quer mais ocupar a sua mente com as coisas de Deus, não quer raciocinar nem mesmo a respeito do seu próprio estado, se está bom, se está ruim. A pessoa não importa mais com a sua condição espiritual. Um defunto, na verdade, também cheira mal, catinga, para falar a verdade, né? Cheira mal. Por quê?
Porque, logicamente, que está avançando, sim, no estado de putrefação, que é o último estágio, aliás, penúltimo estágio que eu vou falar aqui, cheira mal. A Bíblia Sagrada fala que o pecado fede as narinas de Deus. Quem está morto espiritualmente está em pecado, está afastado de Deus. O seu campo espiritual está como que fedendo, como que cheirando mal, porque suas atitudes já não são atitudes mais de santidade, de pureza, de limpeza espiritual. Então, como eu falei, o último estado, o penúltimo estado de um defunto, que ele está em processo de putrefação, ou seja, está avançando cada vez mais a putrefação naquele defunto. No campo espiritual não é diferente. A pessoa vai decaindo cada vez mais do estado da graça, vai se afastando cada vez mais, ela nunca para na mesma posição em que se encontra. A pessoa que se afasta de Deus, ela vai se afundando cada vez mais no pecado, no mundo, nas transgressões. Olha que estado terrível de quem está morto espiritual. E o último ponto da situação de um defunto, que ele está sempre no lugar, ou será levado para um lugar de morte. Que lugar de morte é esse? O lugar lugar de morte, eu me refiro aqui ao cemitério. O que tem no cemitério? Diversas outras pessoas mortas. Então, uma pessoa, seja ela cristã ou não, que está morta espiritualmente, ela vai também conviver com pessoas, falando aqui espiritualmente, vai conviver com pessoas tão mortas quanto ela. Então, uma pessoa que está morta espiritualmente vai buscar pessoas mortas também. Vai conviver com pessoas mortas, ou seja, que têm os mesmos gostos, que andam pelos mesmos caminhos de transgressão, de iniquidade. Então veja que estado lastimável de uma pessoa morta no espírito. Pois é, o ateísmo faz tudo isso, porque o ateísmo nada mais é do que uma oposição aberta e em rebelião plena contra a palavra do Senhor Deus. A serpente disse à mulher, certamente não morrereis. A serpente aqui, referindo-se ao diabo, ele estava chamando Deus de mentiroso, de mentiroso. E o ateísmo faz a mesma coisa, o ateísmo chama Deus de mentiroso. E o pior é que o ateísmo tem convencido muitas mentes incautas, despreparadas, mentalidades fracas, corações revoltados, tanto quanto os neo-ateus, tanto quanto eles, os neo-ateus. Então, o ateísmo é uma fábrica de morte espiritual. Mas você, cristão também, que tem pensado em se afastar da palavra de Deus, você pode incorrer no mesmo erro dos ateus. Por isso, da importância de nós estarmos apegados à palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o que aquece o nosso coração através da fé, uma fé viva em Cristo. É o que nos mantém sadios diante de Deus. Não se afaste da presença de Deus. E você, ateu, que está enveredando por esse caminho, pula fora desse caminho enquanto é tempo. Pula fora dessa serpente maldita e venenosa para a tua alma e para o teu espírito, que pode levar teu espírito à perdição, essa serpente chamada ateísmo. Pula fora dessa serpente, porque está a serviço também de Satanás, está a serviço das trevas, está no trabalho do anticristo. Amém? Então deixa essa palavra para você, analisa tudo que foi falado aqui, se é verdade ou não, de acordo com a palavra de Deus, e ainda há tempo para você voltar. Se você está escutando esta palavra, há tempo para você retornar para os caminhos de Deus. Que Jesus te abençoe grandemente.